tarde. Tudo bom, André? Tudo bem contigo? Tá me ouvindo direitinho? Ouvindo perfeitamente. Como é que você está? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Um momento pós-feriadão. Aliás, esse negócio de feriadão podia ter todo ano assim, né? Desse tamanhão, né? Eu não sei, tem um pessoal purista que acha que a gente tem feriado demais, mas eu acho que a gente tem feriado de menos. O feriado é o que permite que a gente sobreviva à exploração capitalista, né? Então, sei lá, eu acho que o presidente podia fazer mais vezes isso. Né? E completamente adaptável. Né? Quem não se sentiu feliz numa semana que acabava com um dia menos, começa com um dia menos, na semana que vem também tem um dia menos, na verdade, eu acho que são até dois, né? Porque não sei se vai emendar de Você já pensou, forma. André, se a gente tornasse isso uma regra? E tu sabe que isso está acontecendo na Europa, sabe que na Europa tem um monte de países já pesquisando a redução salarial não precisa pesquisar, todos os países querem, o dono quer fazer, mas os países estão tentando ver a redução do tempo de trabalho, né? Então, em vez de 5 dias, passar para 4, sem redução salarial. E esses países estão fazendo algumas pesquisas, André, que mostram que não há redução de produtividade. E mais, quando a gente reduz os dias de trabalho, o trabalhador fica com um dia a mais para poder viver. E o que ele faz nesse dia? Ele gasta dinheiro. Ele gasta dinheiro num cinema, num teatro, num bar, na praia com seus filhos, e isso movimenta a economia. Então, nos países europeus, em que não existe esse ranço do colonialismo brasileiro aqui, já se está trabalhando seriamente com a possibilidade da gente reduzir o número de dias trabalhados e manter os salários e ainda ter aumento do PIB, melhora da economia, mais empregos, mais dinheiro circulando. É só aqui pelas bandas tupiniquins, André, que a gente não pensa nessas coisas. Exatamente, até porque, aliás, que é isso, Fernando Horta? Eles pensam até na coisa mais... eu não tenho nem nome para colocar. Por que não 6 anos de congelamento, como lá atrás propôs Armínio Fraga? É isso que esse pessoal sugere, né? Eles ainda estão nessa estrutura do capitalismo. Armínio Fraga que andou de novo dando seu ar da graça. E toda vez que esse arauto do apocalipse, esta figura abominável do capitalismo brasileiro se manifesta, a gente sabe que alguma coisa muito ruim vai vir por ali. E veio. Ele sugeriu congelar de novo os salários mínimos, como ele tinha feito lá atrás, inclusive. Ele é o primeiro cara a fazer isso, ainda quando o Aécio tinha indicado ele como possível ministro da Economia, se ele, Aécio, ganhasse. Ele deu uma entrevista gigante e nessa entrevista ele disse que os salários no Brasil estavam muito altos e que isso estava destruindo a nossa economia e que era importante baixar. Bom, não preciso dizer que era tudo o que as elites brasileiras queriam ouvir. Não conseguiram implementar naquele momento, porque o Aécio perde a eleição, mas eles conseguem dar um golpe em Dilma Rousseff, e o que Temer e Bolsonaro fazem é nada mais, nada menos do que rebaixar o valor da mão de obra no Brasil para que os trabalhadores não tenham condições de sobreviver, e é o que, de alguma maneira, o presidente Lula está lutando para repor aí nesse primeiro mandato. Perfeito. Bom, então vamos começar com, acho que a notícia de hoje, não é, que o julgamento do segundo núcleo, que começou hoje, então a primeira turma do STF, já começou o julgamento logo pela manhã, em torno das 9 horas da manhã. E ali, né, temos um núcleo que foi denunciado pela PGR, a PGR, né, deixa ali muito claro que teve, sim, um esquema golpista, que eles tramaram de alguma maneira, até interessante, né, porque a PGR diz que eles tinham posições relevantes e comandavam ações golpistas. Todo mundo sabia o que fazia ali, né, Horta? Na realidade, André, a PGR deixa eu... Apareceu um som aqui estranho. A PGR dividiu o julgamento entre aqueles que comandaram, aqueles que tiveram impacto relevante, portanto, funcionaram como engrenagens nesse processo, né? E originalmente, e depois outros 2 núcleos menores, mas originalmente eu pensei que isso tinha sido feito apenas como uma manobra
para acelerar a possibilidade do STF julgar o presidente Jair Bolsonaro. Mas não, existe uma racionalidade por trás. A PGR, de forma inteligente, fez uma separação entre aqueles indivíduos que são os mentores, aqueles indivíduos que são os executores primários, sem os quais não poderia haver o golpe. Portanto, essa segunda turma, apesar deles não serem os mentores, a PGR sustenta que sem eles o golpe não existiria, portanto, eles são essenciais e a eles deve ser estendida isso. E nos terceiros e quartos grupos vão vir as pessoas que operam essas estruturas do golpe, mas que efetivamente poderiam ser substituídas caso houvesse ali alguma dissidência, algum pensamento. O interessante desse julgamento, eu estou acompanhando desde de manhã, é que as estratégias da defesa são muito parecidas com as estratégias da defesa do primeiro grupo, ou seja, nenhum deles nega a existência do golpe, né? Ninguém é maluco em função disso, e todo mundo tenta passar a responsabilidade para o coleguinha do lado, né? Então, olha, não fui eu que fiz, olha, inclusive isso é um absurdo, a democracia não pode sustentar esse tipo de coisa, e essa é uma estratégia que eu acredito que no final ajuda o STF, porque o STF consolida a ideia de que houve sim uma tentativa de golpe e, portanto, coloca em situação ainda mais complicada Jair Bolsonaro. Porque aquela ideia de que era apenas um passeio no parque, em que algumas pessoas estavam ali protestando porque, né, queriam um Brasil melhor, isso não colou. Então agora é só ver os ratos se desesperarem para saber quem é que vai ficar preso e quem não vai. E no final das contas, a pressão acaba sendo tão grande que é possível que saiam novas informações daí de dentro. Eu espero que o STF não recue 1 milímetro nisso, até porque eu acho que o pessoal foi duplamente longe demais. Primeiro atacou a democracia e depois ameaçou matar presidente, vice e ministro. Vamos lembrar que isso é parte integrante desse processo. Fora as tentativas de atentados terroristas que nós vimos, por exemplo, aqui em Brasília. No final das contas, eu acho que o STF está fazendo um duplo trabalho, André. Um trabalho que é dele, que o judiciário tinha que fazer, que era buscar a punibilidade dessas pessoas, e um trabalho que o executivo e o legislativo deveriam estar fazendo e não estão, que é o trabalho sobre a memória pública, ou seja, consolidar social e coletivamente de que o que aconteceu foi um golpe e que não poderia e não pode jamais ser pensado novamente. Esse trabalho podia ser ajudado pelo executivo, pelo legislativo, mas parece que vai ser o judiciário sozinho que vai tocar isso para frente. É legal a gente observar e ver com quão desembaraço e capacidade o judiciário consegue trabalhar a memória pública. É verdade. E olha, Horta, se a gente levar em consideração os crimes, né, imputados pela denúncia da PGR, tem organização criminosa armada, né, tem tentativa de abolição da violência do Estado Democrático do Direito, o próprio golpe de Estado, o dano qualificado pela violência e grave ameaça e a deterioração do patrimônio tombado. Quer dizer, sem contar, né, obviamente, a perspectiva criminosa do golpe, porque eles também atuavam nesse sentido. É interessante porque, Horta, conversa com tantas coisas, né? Conversa com o Bolsonaro agora no hospital, com o Hugo Mota, ao mesmo tempo em que ele é muito pressionado pelo PL, ele já se mostra ali, parece que já com um pouco mais de autonomia, não sei, porque ele mesmo disse hoje que a prioridade é focar em saúde e educação e não no 8 de janeiro. Porque já sabe que é uma causa perdida, né, Horta? E acho que o STF está mostrando exatamente isso, né? O STF não titubeou. Semana passada, quando o Hugo Mota começou a ser muito pressionado e as notícias saíam informando de que havia reuniões do PL, a exigência de colocar em pauta, aquela confusão toda, a presidenta Gleisi Hoffmann, inclusive, veio a público para intervir nesse debate, tentar botar panos quentes, acabou não conseguindo, deu uma declaração um tanto quanto fora de sentido, depois veio atrás, enfim, aquela confusão toda que nós vimos nas últimas 2 semanas. O Alexandre de Moraes, silenciosamente, fez um conjunto de reuniões, deu uma andada pela esplanada dos ministérios aqui, deu andada
pelo Legislativo brasileiro, visitou fulano, Beltrano e Cicrano, e a impressão que a gente teve é que ele avisou claramente que o STF não ia voltar atrás. Então, que parassem, porque, no final das contas, isso ia dar uma crise institucional ainda maior. Nesse núcleo 2, que está sendo julgado hoje, tem 2 pessoas importantes aqui, são seis pessoas, são 6 acusados. O Fernando de Souza Oliveira, que era delegado da Polícia Federal, é delegado da Polícia Federal e era ex-secretário executivo aqui da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, é a pessoa que faz acontecer, tá? Porque o golpe, a segunda parte do golpe, a primeira parte do golpe estava ali, André, era a destruição dos símbolos da República, a invasão, como se o povo quisesse mudança, entendeu? A segunda parte do golpe eram as sublevações das polícias militares no Brasil inteiro. E começaria, obviamente, pelo Distrito Federal, que já estava sublevado, Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive, que precisa ser reavaliada, se deve continuar nesses moldes, se não deve trocar. Eu acho que ela devia ser extinta e nós tentarmos aqui no Distrito Federal um novo modelo de polícia, porque do jeito que está não dá. Vamos lembrar que essa polícia foi aquela que bateu palmas quando os manifestantes de 2013 começaram a invadir o Congresso. Eles quase ficaram do lado. Então, veja, desde 2013 eles estão louquinhos para dar um golpe, né? O segundo cara é o Marcelo Costa Câmara, que é coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro. Segundo a PGR, era a ligação entre o Bolsonaro e os grupos menores ali, né, do próprio Exército. O terceiro cara é o famoso Felipe Garcia Martins Pereira, o assessor aquele que fez os gestos racistas no Congresso e que não se sabe até agora se foi para os Estados Unidos ou se não foi, porque as informações são que ele foi, depois ele apresentou um documento que não foi, aí pediu para ser ouvida a alfândega nos Estados Unidos, a alfândega disse que não entrou, outros dizem que entrou, enfim, uma confusão bastante grande. Marília Ferreira Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, na gestão do Anderson Torres que está no primeiro grupo, né? Mário Fernandes, o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e general da Reserva, mais um general, né? E o famoso Silvinei Vasquez, que esse eu acho que é o que mais ferrado está, porque o que ele faz no dia da eleição, barrando os votos contra o presidente Lula, e deixa eu dizer uma coisa aqui, André, até hoje nós estamos pagando o resultado das ações de Silvinei Vasquez, porque se Silvinei Vasquez não tivesse feito o que fez, Lula teria ganho por uma margem maior de votos, e tendo ganho por uma margem maior, a correlação de forças percebida pelas pessoas no governo seria diferente, e muito provavelmente o presidente não estaria precisando entregar para o Centrão tudo que está entregando e tudo mais, porque haveria uma percepção de que a vitória foi maior. Então, não tratem isso como pouca coisa. Silvinei Vasquez, esse precisa ser, obviamente, expulso da corporação, preso, perder seus direitos, assim como os outros, eu acredito que vão participar desse processo também. O STF, acho que pela primeira vez na história do Brasil, vai defender a democracia como deveria ter feito em 64, como deveria ter feito durante o período militar, especialmente ali no atentado do Rio Centro, em 81, e nunca efetivamente fez. Perfeito. Inclusive, eu estava assistindo agora há pouco, né, e primeiro que o advogado do Felipe Martins o tratou como garoto brilhante. Assim, a autoestima desses homens bolsonaristas, Fernando Horta... Ele foi meu aluno, sabia, André? Caramba! Ele foi meu aluno aqui na UNB, numa disciplina aqui na UNB, ele foi meu aluno. E não é brilhante não, viu? É um rapaz inteligente, não se nega isso, mas para brilhante falta bastante. Tá vendo? Então já é essa questão, já é um primeiro questionamento. Mas depois também teve uma fala do Moraes e que, mais uma vez, teve uma pessoa que disse que ele estava ali julgando de uma maneira errada, porque ele era o julgador, a vítima, enfim, aquela história toda. E aí teve uma brincadeira do Dino, né, que a primeira Carmen Lúcia falou, né, que jurista pode ser, inclusive, quem cobra juros, né? E aí o Dino falou, olha, na Bíblia, jurista é um que comete um grande pecado. E aí o Moraes falou assim, Dino para o papado. Então, é uma brincadeira ali dentro de uma perspectiva do grotesco que foi esse golpe. Né? Então, colocando aqui a brincadeira, mas assim, o golpe foi extremamente grotesco. Eu não gosto muito dessas brincadeiras, André, sabe? Eu acho que eu entendo por que fazem, talvez para tirar um pouco da atenção, deixar com que os juízes tenham, mas eu acho que isso não nos ajuda. Eu acho que o correto era tratar argumentos grotescos com respostas incisivas e diretas para que a gente ganhasse
o coletivo da sociedade brasileira, para que a gente moldasse a percepção das pessoas de que o que aconteceu efetivamente foi um golpe e não pode se repetir. E não gosto dessas tergiversações de piadas, porque elas tiram a seriedade de uma corte que, nesse momento, tem basicamente todo o futuro do Brasil dentro dos seus autos, entendeu? O que está sendo julgado ali não é só o 8 de janeiro. O que está sendo julgado ali, o que está se assentando nesse momento, nesse julgamento, Andréa, é como o Brasil vai lidar com toda e qualquer tentativa de ruptura da ordem daqui para frente. E isso é uma coisa muito séria, André. Eu até conversei esses dias com o Fernando Rideu, o queridíssimo Fernando Rideu, um abraço para ele, e perguntei isso para ele. Nós não estamos muito longe disso, André. Nós, eu digo esquerda, eu, você, a sociedade, nós não estamos muito longe desse julgamento, porque esse julgamento, no final das contas, vai dizer o seguinte: qual é o limite da ação política? Quando essa ação política passa a ser criminosa, quem pode fazer e quem não pode fazer. E nós estamos deixando com que liberais e fascistas sentem numa mesa e discutam isso. Os liberais com o controle das leis e os fascistas pedindo clemência. Mas o resto da sociedade parece que está fora disso. E hoje, essa espada está apontada, obviamente, para aqueles que tentaram o golpe, mas e se futuramente tentarem enquadrar o MST, o MTST, o presidente nessa discussão? Não era para a gente estar ali, ou pelo menos alguma parte da nossa sociedade organizada, como a Associação Nacional dos Profissionais de História, a famosa ANPU, não devia ter pedido para entrar nesse julgamento com os nossos historiadores, que são especialistas em ruptura política, em golpe de Estado, para ajudar a definir o que é um golpe, o que é uma conduta aceitável, o que não é uma conduta aceitável, até para cristalizar essa ideia de memória pública. Eu defendi isso abertamente, a ANPU já devia estar lá dentro. E aí que eu fico meio chateado, porque depois, André, você também é historiadora, né? Depois a gente começa a reclamar do mundo que ninguém nos ouve. Aí os historiadores dizem, não, a gente não é ouvido. Mas quando a gente tem a oportunidade de ser ouvido num assunto dessa gramatura, lá em cima, pela principal corte do país, a gente não se mexe para fazer isso. Não, e é muito importante até para entender e fazer uma relação do que foi 64 e por que a gente... Isso, não, o que pode acontecer no futuro. Você já imaginou Heloísa Sterling, Carlos Fico, sentados lá discutindo isso, trazendo suas questões, suas pesquisas para dentro desses espaços, para ajudar a delimitar o que é um golpe de Estado, o que são condutas politicamente aceitáveis, porque não nos interessa, Andréa, uma sociedade completamente inamovível, que é o que os liberais querem, né? Se nós chegarmos a uma situação em que todo e qualquer questionamento passe a ser entendido como crime, essa sociedade não nos interessa. Essa sociedade é uma sociedade conservadora que vai findar ali adiante. Você sabe como historiadora disso. Nós precisamos de transformações. Agora, dar a gramatura dessas transformações, dizer até onde as ações precisam existir ou podem existir, isso é uma questão social e não jurídica. E eu estou com muito medo desse nosso silêncio aqui. Perfeito. Inclusive, vamos passar para a nossa próxima pauta, que ainda vai costurar. O Zanin mandou lacrar os celulares durante a sessão do julgamento. E a grande questão é essa, né? Qual o significado disso para o que fica, né? É o rito, é o que pode se tornar um precedente, enfim, é contigo. Isso é uma coisa super interessante de se imaginar. Ele mandou... Sabe quando a gente vai fazer um concurso, André, quando a gente vai fazer um concurso que o mesário diz assim, desliguem os celulares, coloquem todos dentro desse e lacro, foi isso que ele mandou fazer. Aí você se preocupa assim, nossa, mas o que isso significa? Bom, primeiro isso significa uma coisa que muitos juristas talvez já tenham denunciado. Desde que se criou a chamada TV Justiça, a justiça brasileira saiu do prumo completamente. Os ministros deixaram de ser juízes que falam nos autos para serem, né, stars, estrelas do showbiz, que dão um discurso sobre qualquer coisa, ganham prêmios e são mais conhecidos do que atacante da seleção brasileira. Se você chegar hoje o povão sabe mais quem são os ministros do que a seleção. Então, muito jurista defende que a gente deveria se caminhar, talvez, para um modelo parecido daquilo que é a Suprema Corte nos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana, por exemplo, quando ela se reúne, ninguém pode tirar foto, ninguém pode gravar, ninguém pode fazer absolutamente nada dentro da sessão. O máximo que eles permitem são desenhos. Sabe aqueles desenhos que o desenhista fica sentado lá e ele desenha? Pois é, aquilo é o que é permitido, nada mais. Então, muita gente defende que é preciso um resguardo, um recato do judiciário nesse momento para que a gente volte a um espaço de aceitabilidade institucional coletiva
reforçando as posições do juiz, essas ideias processuais de que o juiz fala nos autos e tudo mais. Essa decisão do Zanin, ela é interessante porque ela vai nesse sentido, e ele, Zanin, mais do que ninguém, sabe a importância desse show pirotécnico que se tenta fazer para pressionar os juízes, porque ele lutou contra isso no processo do presidente Lula, né? Isso é parte do lawfare. Parte do lawfare é expor o juiz, é colocá-lo na mídia, é fazê-lo sentir pressões que ele não sentia antes. Então, o Zanin trabalha nisso. Na outra coisa, ele desarma também uma série de conteúdos que estavam sendo feitos via internet, e a gente viu isso lá na primeira sessão do julgamento da primeira turma, que uma quantidade brutal de novos conteúdos foram produzidos, alguns, inclusive, com filmagens de dentro do STF, recortes específicos da fala de um advogado aqui, do rosto de um acusado ali, do rosto de um ministro lá, e aí você criava uma peça de comunicação fictícia, falsa, que tentava emparedar os juízes, e isso circulou pela internet de forma gigante. Então, o ministro Zanin se precave contra isso, retira essas coisas, né? Mas, por outro lado, também, e aí vem aquela questão que eu falei no início, né? Sem essas imagens, ou sem esse papel, é mais difícil a gente se comunicar com a população. Então, quando eu falo que a gente precisa trabalhar a memória pública, e quem está fazendo isso é o judiciário nesse momento, né, a gente tem que encontrar um meio termo das informações que saem, da construção da ideia de justiça, de veracidade, de ação pública contra a ação deletéria do golpe. A gente precisa encontrar um meio termo disso. Eu não sei se o meio termo é retirar completamente essa posição de se gravar as coisas lá dentro, mas é uma tentativa. Vamos ver se dá certo, vamos ver como é que funciona, e eu fico muito feliz que o ministro Zanin esteja atentado para essas coisas nesse momento tão complicado que a gente vive. Muito bem, perfeito, Horta. E é importante mesmo, até porque você viu a forma daquela, né, aquele último que realmente teve, foi aquele primeiro julgamento, né, dos bagrinhos, né, naquele momento. Foi horrível, né? Aquilo ali foi horroroso. Expôs os ministros, né? Também com essa questão da espetacularização do judiciário, que fez muito sucesso na Lava Jato, no Mensalão. Não é? E o quanto isso foi danoso, né, de alguma forma, para a política e para a justiça também, não é, Horta? Porque alguns dos juízes ficaram muito mais vaidosos do que atentos aos argumentos, né? Então nós tivemos juízes que viraram quase vedetes, juízes tanto de primeiro grau quanto presidentes de tribunal. O presidente do TRF4 durante a Lava Jato era uma vedete completa, literalmente, dando entrevistas e dizia nas entrevistas, não li, mas vou dar minha opinião a respeito. Então, assim, mais vedete do que isso é uma coisa impressionante. E isso chegou também ao Supremo, e essa foi uma reclamação muito forte de todos os ministros. Precisamos encontrar caminhos. Que bom que o STF esteja tentando alguma coisa. Não sei se a proibição completa funciona, até porque eu acho que alguns advogados vão tentar dizer que o celular era ferramenta de trabalho e que, portanto, eles foram cerceados, né? Mas eu acho que advogados desse calibre que estão trabalhando aqui no STF têm condições de comprar um laptop, um tablet que não seja o seu pessoal, ou um aparelho que não tenha necessariamente forma de gravar, enfim, vai ter que se encontrar um meio termo nessa situação para tentar resguardar os juízes, resguardar a corte, mas ainda assim dar a conhecer o que está sendo discutido, estabelecido lá dentro para a sociedade, senão a gente acaba efetivamente lutando contra a espetacularização, mas a gente perde a possibilidade de conversar com a sociedade e moldar a memória pública. E até mesmo a própria compreensão, né, das bases e das estruturas políticas. Vamos agora, né, à repercussão da morte do Papa Francisco, e aí o negócio fica, né, dá até um certo medinho. A sucessão dele, né, um momento que é um momento de uma igreja católica mais à extrema-direita, ou então mais, ou né, ligado àquilo que a gente conhece como renovação carismática, ou tem uma disputa aí, a gente tem uma ala progressista. Como é que você vê esse momento? Pois a Igreja Católica tinha, desde a época do cardeal Ratzinger, né, quando ele se torna Papa, a Igreja Católica tinha mudado uma estratégia que ela usou na Guerra Fria. Na Guerra Fria, ela usou uma estratégia de escolher papas jovens,
que teria um papado longo, e nesse papado longo eles poderiam exercer influência sobre determinados espaços de uma maneira mais constante, né? O Karol Wojtyła, o João Paulo II, que foi um papa polonês, foi escolhido exatamente por conta disso, porque ele sai de um país que estava na condição de ser um país, pelo menos, periférico à estrutura socialista, para atacar essa estrutura de forma muito direta e evidente. E ele cumpriu muito bem esse papel. Só que, no final, quando há a morte do João Paulo II, se percebeu que esses papados mais longos, eles davam um sentido de continuidade para a igreja, mas eles retiravam a ideia da novidade, da participação, essa renovação que acontece quando um papa sai e outro assume. Então, quando o cardeal Ratzinger é escolhido, ali a Igreja Católica determinou que a nova estratégia de sucessão seriam papas velhos. Sempre papas velhos, para que os papados tivessem aí 10, 12, 15 anos no máximo, e nós não tivéssemos mais os papados de 25, 28, 30 anos, como estavam acontecendo antes, né? Então, o cardeal Ratzinger já foi essa primeira experiência, o Papa Francisco foi essa segunda experiência, e, portanto, agora se imagina que, de novo, a Igreja, primeiro, vai voltar aos holofotes do mundo inteiro, pela questão do conclave, agora para as pessoas saberem que funciona, bispos e arcebispos, eu acho, de todos os lugares do mundo são chamados para Roma para participarem dessas discussões, aí vai se dar um nome, aí os bispos em silêncio vão lá e queimam um papelzinho dentro de uma pira, esse papelzinho sai uma coloração específica, se sair a coloração branca, se não me engano, é porque a gente tem papa, tem uma coisa assim. Então tem um ritual simbólico que vai atrair as atenções para a Igreja Católica, e a Igreja vê isso com bons olhos. É um processo de renovação carismática, mas é também um processo de disputa interna muito grande. Eu estava vendo, Andréa, os possíveis papáveis, né? E ali a gente vê duas coisas. Primeiro, a gente vê o trabalho diligente do Francisco. Todo mundo sabe que o Papa Francisco era uma figura de esquerda. Eu não digo nem centro-esquerda, ele era de esquerda mesmo. Ele tinha que se submeter a algumas coisas da Igreja, porque a Igreja é muito forte, mas ele era uma figura de esquerda. E ele trabalhou nos bastidores para que outras figuras de esquerda tivessem condições de sucedê-lo. Então, se você olhar os 10 nomes que estão sendo dados aí como possíveis, não são 10, são 8 nomes como possíveis candidatos, né, você vai ver que 4, 5, 6 deles são de esquerda ou de centro-esquerda. Alguns, inclusive, com uma posição muito semelhante à posição do Papa Francisco. Quem conhece a Igreja Católica por dentro sabe que isso não é de graça. Isso não aconteceu de graça. Assim, agora nós temos dos 8 candidatos, 5, 6 são de esquerda. Não, isso é um trabalho muito forte do próprio Papa Francisco, já preocupado com a sua sucessão. E acho que isso vai ter que ser lembrado pelos historiadores ali adiante. Não só se preocupou com o seu papado, mas como organizar isso para adiante. Por quê? Porque estamos vivendo nesse momento um momento fascista, né, André? E eu não tenho dúvida que as facções de extrema-direita e de direita na igreja estão nesse momento lutando para que nós tenhamos um Papa o mais de direita e o mais fascista possível. Pelo que eu saiba, inclusive, o próprio governo italiano da Meloni está se organizando para isso. Por sorte, o italiano indicado, ou o italiano que tem chances de ser, era muito próximo do Francisco e é reconhecido como uma das figuras mais progressistas, mais de esquerda que existe ali. Inclusive, ele é muito parecido com o João Paulo I, chamado Papa Sorriso, né, que fica muito pouco tempo no papado e que aparece no filme do Poderoso Chefão, porque vai acabar sendo morto, porque ele tenta denunciar a corrupção dentro da igreja, enfim. E ali a gente vê essas duas coisas. Pode ser um movimento de renovação, acho que vai ser, acho que os católicos no mundo inteiro vão agora ter um holofote sobre si, uma coisa interessante, mas também vai nos mostrar toda essa relação. E aí a pergunta é, então teremos mais chance de ter um Papa de esquerda? O Feliberto deu uma declaração dizendo que muito provavelmente não. Por quê? Obviamente o Feliberto conhece muito bem as engrenagens da igreja. A igreja é conservadora, a igreja é tremendamente de centro-direita, se não de direita expressamente, e por mais que o número de candidatos mais progressistas sejam grandes, eu acho que eles não têm muita chance não, e eu
estou com o Frei Beto. Acho que nós vamos ter aí uma guinada da igreja em direção à direita. Eu só espero que não seja a extrema-direita que faça Milei, Trump e os governos de extrema-direita na Europa ficarem felizes e quererem visitar o Papa e ganharem espaço público dentro dos católicos a partir dessa relação. Tá fechadinho, agora sim, abriu o microfone, desculpa, eu estava aqui fechando aqui, até porque agora, né, se preparando para o conclave, que é esse ritual ali, né, do Colégio dos Cardeais, você tem uma mobilização política até eles fecharem, quer dizer, depois eles vão se fechar e acabou. Agora, nada impede, e é o que a imprensa tem dito, pelo menos a imprensa oficial não, né, mas a tradicional, já levantou um ponto que a gente pode confirmar. Né? Até chegar ao conclave vai ter muita fake news, né? Muita fake news. Vai ter uma pressão... Não, já estão dizendo, já ressuscitaram o Nostradamus, André. Né? O Nostradamus sempre é ressuscitado ali, aí já tem gente que... E aí o Nostradamus diz que o próprio Papa vai ser negro, e aí já tem um monte de gente discutindo se é negro de pele ou é negro de alma... porque ele, se for negro de alma, então ele vai levar a Igreja Católica para o abismo, se não for... E aí você começa a lidar... Que é uma coisa, primeiro, que a gente tem que entender que a Igreja gosta, porque levanta discussões sobre ela, né? Mas que a gente tem que ter um certo cuidado, puxar o freio de mão. Todo mundo gosta de ouvir sobre Nostradamus, mas também não é assim, né? Muito bem, olha, o Guilherme Barbosa lembrou aqui que o Poderoso Chefão 3 desnudou a podridão da Igreja. Que tem um banco, né, André? Não precisa dizer nada mais. O Vaticano tem um banco. Então, assim, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Nada, ó, o pessoal que está nos assistindo agora tem uma regra básica na história. Nada que tenha banco é bom, entendeu? Aparecer um banqueiro, não, um banqueiro que agora está querendo ajudar, não é não Aparecer um banco no meio, não é legal. Tem coisas que não combinam, né? Exatamente. E aí a igreja, né, nesse sentido... E é interessante porque é um filme que trata ali o Lutero, que é a história, né, do Lutero. É o filme Lutero, não sei se você chegou a ver. Sim. Mas a primeira cena é aquele momento em que você tinha a fé cristã absurdamente ligada a um catolicismo capitalista, extorquia, não é, de uma maneira absurda, quando você tinha a possibilidade de comprar absolvição. E a partir daí você vê o quanto a Igreja Católica enriqueceu, inclusive, naquele momento, muito por conta... o movimento da reforma, né, no início do século XVI. Né? Eu não sei se é um catolicismo capitalista, mas mercantilista, sim, né? Não, capitalismo nesse sentido, desse capitalismo mercantilista. A venda das indulgências dos lugares no céu, que o Lutero vai denunciar de uma forma brutal. Aliás, quem quiser ter argumentos para atacar esses evangélicos hoje... Malafaia, Edir Macedo, basta ler as 95 teses do Martinho Lutero, que ele afixa na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Se você lê aquele documento é do século XVI, ali ele te dá argumento para você jogar o jogo da discussão com esses pastores que hoje são os vendilhões do templo e que vendem a fé para todo lado. Né? Tem uma frase do Lutero que é lindíssima naquele momento, que ele diz assim: onde está escrito na Bíblia que quando caem o tilintar das moedas na caixa, a alma voa do purgatório ao paraíso? Que era a compra do perdão, né? Então ele diz assim, onde é que está escrito isso? Que quando eu coloco a moeda e bate o tilintar ali, a alma sai do paraíso, do purgatório para o paraíso. Então é esse tipo de questionamento que o Lutero faz naquele momento, que muda a Igreja Católica, e que eu acho, André, bem lembrado por você, a gente está precisando nos dias de hoje. Com certeza, com certeza. Olha, eu citei o filme, que é o filme Lutero. Isso. E esse filme é legal porque ele não mostra só a parte boa do Lutero, tá? Ele mostra também as suas crises de identidade, o quanto ele duvidava, o quanto ele vai ser bruto em algumas situações para impor as suas estruturas de fé. Então não é um filme... Os católicos podem ler, tá? Assistir, não tem problema nenhum, ninguém vai ficar chateado. E ali tem uma parte da história importante, que é a história da reforma e tudo que significou. E perguntar aqui qual é o livro, são as 95 teses de Lutero. Se você não é um livro, é um documento, é um documento histórico. Exatamente. As 95 teses de Martinho Lutero, né? Que é o documento que inicia... ele é publicado em 1517, acho que 1517 ou 1519, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde o Martinho Lutero convida as pessoas daquela localidade
a discutirem aquilo que ele está propondo, a discutirem essa mercantilização da fé, né? E é um documento muito legal, ele traz muitos argumentos ali, argumentos teológicos, inclusive, porque ele era, obviamente, parte da igreja, e ali a transformação começa. É claro que não começa só por causa do Martinho Lutero, começa na Alemanha por quê? Porque os príncipes alemães já não queriam se submeter ao poder de Roma, né? Então eles já querem discutir. E que isso também é relatado no filme, e é muito interessante por conta disso. Aliás, a gente está contando o filme, então vamos parar. Senão, daqui a pouco... Mas o que eu quis dizer é que já tem domínio público, quer dizer, se você colocar 95 teses, você vai achar super fácil na internet. Muito fácil, muito tranquilo. E realmente, 1517. Ota, para a gente continuar, a gente está no final. Vamos trazer aqui a última aqui para a gente fechar, que é essa guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, que... Como é que você vê agora? Estados Unidos volta atrás, ao mesmo tempo é um Trump completamente fora da casinha. Ele está, né? Ele não está bem. Não, a situação está bem complicada, porque ele subiu, a gente viu isso nas últimas semanas, ele subiu a taxa da China de 10% para 145%, já está ameaçando subir para mais 100%, ele quer botar 255, 245, 255 se a China continuar. A China elevou as tarifas também, por sua parte, para 124 a produtos norte-americanos. O que significa isso, Fernando? Significa que se o chinês quiser comprar um produto que venha dos Estados Unidos, ele vai pagar 124% a mais. E você aí reclamando das nossas tarifinhas aqui no Brasil, né? As nossas tarifinhas no Brasil viraram bobagemzinha perto do que está acontecendo internacionalmente. Então, tem um significado ali. Agora, inicialmente o Trump tinha feito para todos os produtos, né? Todos os produtos que viessem da China. Aí, os grandes donos das empresas de Big Techs, né, as Big Techs que apoiaram o Trump, que estavam, inclusive, os donos dessas empresas estavam lá no dia em que o Trump vai ser empossado, né? Os caras cutucaram o Trump e disseram o seguinte: olha, 95% do que a gente precisa para continuar vivendo vem da China. Então você tem que mudar. A Apple, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Apple, na semana passada, na segunda-feira da semana passada, entrou em desespero e fretou 6 aviões, 6 Boeings, André, 6 Boeings de carga, e mandou trazer da China todos esses 6 Boeings carregados de iPhone, iPad, de laptop, tudo antes da tarifa do Trump, para não pagar esses valores, para você ter uma ideia. E claro que isso foi uma saída desesperada e que vai trazer problemas internos nos Estados Unidos, porque daí todo mundo que não conseguiu ter essa informação privilegiada ou que não tinha dinheiro para fazer isso foi prejudicado, porque vai pagar as tarifas. Mas o Trump volta atrás na semana passada e diz assim: olha, eu não vou taxar todos os produtos que são necessários à economia digital norte-americana. Então, microchips, semicondutores, computadores, placas, tudo isso ficou atrás. Só que isso só interessa a Big Tech dos norte-americanos, não interessa ao restante da economia. O restante da economia segue em desespero. Então o Trump acaba fazendo bobagem quando ele recua, ele já fez a bobagem de taxar, aí ele faz mais bobagem quando recua. E agora deixou todo mundo em polvorosa quando ele atacou o presidente do Banco Central, que ele já disse que está tentando retirar de lá. Eu quero ver os tupiniquins brasileiros, André, quando o Trump retirar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Aí eu quero ver o que os tupiniquins brasileiros vão dizer, porque quando a gente dizia que o Banco Central precisava ser indicação do presidente, os tupiniquins liberais aqui diziam assim: não, o Banco Central tem que ser independente, como é nos Estados Unidos. Então sempre vinha essa situação: não, lá nos Estados Unidos então aqui também tem que ser. E agora que nos Estados Unidos o Trump vai fazer essa confusão, vai tirar o cara de lá, mais hoje, mais amanhã o cara vai cair, como é que os liberais vão agir aqui no Brasil? E mais, se esperava que a China viesse para a negociação depois dessa linha tarifária, já que houve uma liberação de determinados produtos por parte dos Estados Unidos, então que a China também liberaria, e não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, a China não só manteve suas taxas, como apertou ainda mais a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Ou seja, mesmo que o Ocidente tenha as tecnologias para produzir os semicondutores, né, para produzir os chips, ele precisa do material que vem
quase que inteiramente da China. E a China resolveu bloquear e disse que não vai entregar. Sabe o que isso significa, André? Significa que em pouco tempo nós vamos ter um golpe sobre a Bolívia ou sobre a Venezuela, porque lá também tem as terras raras que a China não está deixando devolver. E a gente sabe que quando os Estados Unidos não conseguem alguma coisa de forma conversada, eles partem para a base da ignorância. Então era importante, ou é importante, que o Brasil e a América Latina formem uma aliança, porque a situação vai ficar complicada de agora em diante e os golpes vão começar a acontecer por aqui para que a economia americana possa continuar respirando. Perfeito, Horta. Horta, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, André. Passou bem rapidinho hoje. Tu vê quando a gente fala sobre essas coisas aí, né? Mas a gente tem que dar espaço para o queridíssimo Paulo Moreira Leite, que vem aí, deixar para ele um grande beijo, para você um abração, para todo mundo. Aproveitem essa semana, tenham esse gostinho de semana de 4 dias. E domingo a gente deve conversar aí sobre temas mais complicadinhos, sobre educação, sobre economia. Vamos lembrar que saiu agora a informação de que o Palácio do Planalto já sinaliza com a possibilidade de ter que reduzir os valores mínimos de investimento em saúde e educação até 2027. E a gente vai ter que ver qual é o impacto disso. Domingo vamos ver se a gente conversa com o Daniel Cara e para tentar entender como é que isso funciona, tá bom? Poxa, muito bom, indicadíssimo. Até mais então, Horta. Valeu. Um abração para vocês. Um abraço, até.